Fala galera, está no ar o podcast Pílula Teológica. Como eu havia dito, a gente vai ter 4 episódios sobre as características das escrituras. Mas eu decidi intercalar para não ficar algo tão massivo. E hoje você vai acompanhar o bate-papo que eu tive com o pastor Ralph Fernandes a respeito do seu livro Salvos, mas para quê? É isso aí, galera. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @PílulaCast, e se inscrever no nosso canal do YouTube, Pílula Teológica Podcast. Sem mais enrolação, está no ar Pílula Teológica Podcast. Pastor Ralph é o autor aí do livro Salvos, mas para quê? Da editora Aprisco. Pastor Ralph Fernandes. Pastor, para começar, eu queria que o senhor se apresentasse. Então, eu sou o Ralph Fernandes, né? Sou aqui de Goiás, comecei o meu ministério lá em Goiânia. Hoje eu estou morando em Jataí, Goiás. Aqui sou pastor aqui na Igreja Batista Vida Plena, aqui de Jataí, Goiás. Não vivo integralmente para o ministério. Quem sabe um dia o Senhor me permita. Sou formado em Direito e também Teologia. E uma das coisas que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus, cara. Sou casado, tenho uma esposa, a Mirelle, e uma filha de 3 anos e meio, a Ana Lívia. E juntamente com elas eu tenho exercido aí esse ministério, que é o ministério pastoral, e eu amo fazer isso. É tudo que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus, preparar as minhas mensagens e edificar o povo de Deus através da palavra. E eu espero que o Senhor realmente esteja me usando e que Ele continue guardando a minha vida aí para eu continuar fazendo a obra dele. É isso aí, pastor. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria que o senhor começasse para nós definindo o, o que é salvação nesse livro. O que para o senhor é salvação? Para a gente definir os primeiros termos falando sobre salvação. O que é salvação na sua perspectiva? Então, esse termo salvação, ele na verdade ele tem um sentido amplo quando você vai para as escrituras e você vê assim, a Bíblia fala que Jesus nos salva do pecado, nos salva da nossa própria natureza carnal, nós recebemos uma salvação disso, mas quando nós vamos para a Bíblia, que nós vemos o sentido mais é, claro do que é salvação e no sentido mais um tanto tirando da sua amplitude, trazendo para um sentido mais estrito do que é realmente salvação, nós precisamos compreender do que nós fomos salvos. E é muito importante que a gente entenda que nós somos salvos de Deus para Deus. Aí, às vezes, pode parecer algo meio estranho, né? Falar assim, mas como assim? Nós somos salvos de Deus para Deus? No livro, na introdução do livro, inclusive, eu chego a falar um pouco sobre isso, com relação assim, a muitas pessoas, quando você fala assim, do que você é salvo? Ah, eu sou salvo do inferno. Então, também, não está completamente errado, mas ainda que você pense assim, o problema é que o conceito geral da maioria das pessoas é que nós simplesmente somos salvos do inferno. E não é bem assim, porque nós não somos salvos do inferno propriamente dito. Nós somos salvos da ira de Deus que é Sim, manifestada, né? Da ira de Deus que é manifestada no inferno hoje e que será manifestada no lago de fogo, onde inclusive será lançada, a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse, Satanás, seus demônios, o próprio inferno, a morte vai ser lançada, e todos aqueles que não estiverem em Cristo vão ser lançados lá e serão eternamente atormentados. E aí existe aquele conceito, algumas pessoas falam assim, você já deve ter ouvido isso, Mateus, algumas pessoas falam assim, o que é o céu? O céu é a presença de Deus. E o inferno? Não, o inferno é a ausência de Deus. Não, de modo algum. O já ouvi inferno, demais. então, o céu é a presença de Deus plenamente em amor, graça, misericórdia, compaixão, é a presença de Deus ali de forma plena na nossa vida, em todos esses atributos. No entanto, o inferno também é a presença de Deus, mas manifesta em ira. É a ira de Deus sendo manifestada contra os filhos da desobediência, aqueles que não estão em Cristo, contra o próprio Satanás, contra
tudo aquilo que se volta e se voltou contra Cristo, que se volta contra Deus, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, assim, o que é a salvação? A salvação, nós somos salvos do quê, primeiramente? Nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos da ira de Deus que é manifestada sobre os filhos da desobediência, acima de todas as coisas. Então, assim, nós precisamos ter essa primeira compreensão muito clara com relação a isso daí. E essa coisa que você falou aí, essa concepção de céu e inferno, infelizmente ela é muito proclamada nas igrejas aí, muito, e mundo afora aí. As pessoas têm essa noção de céu e inferno. Já ouvi muito mesmo falar dessa maneira. E a gente vê que o inferno não é a ausência de Deus. É como você disse. É justamente a presença de Deus, mas a sua ira sendo manifestada naquele lugar. Isso. É, eu queria. E 1 Tessalonicenses vai falar, né, sobre essa questão, que ela, em 1 Tessalonicenses 1:10, que ele fala que nós esperamos dos céus o Filho de Deus, no caso Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e ele, esse Jesus, ele nos livra da ira futura, ou seja, ele nos salva dessa ira, que é a ira de Deus. Então, aí quando eu falo assim que eu sou salvo de Deus para Deus, é porque eu sou salvo da ira de Deus para a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para viver debaixo dessa graça e da misericórdia. Então, antes de tudo, e no sentido estrito, eu sou salvo do próprio Deus, da ira de Deus. Sim, com certeza. Esse é um conceito que a grande massa não conhece. Muitas pessoas não têm esse entendimento do céu e do inferno. Isso é de. Ralf, Isso. queria E que aí você você falasse qual que é o público que você direcionou esse livro. Para quem que é esse livro? Eu queria que você falasse Mateus, um pouquinho. Mateus, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele pensando tanto nos cristãos pessoas que já são convertidas há muito tempo, quanto novos convertidos. Inclusive, ele é um livro que, quando eu estava escrevendo ele, eu tinha muito em mente uma ideia até mesmo de questão de discipulado. Ele, Certo. ele, ele pode ser utilizado até mesmo para discipulado. E qual que é o objetivo, na verdade, que eu escrevi esse livro? Eu acho que você vai concordar comigo, se não concordar também, tranquilo. Mas, assim, a gente observa que essa geração nossa é uma geração que tem vivido sem muito referencial do que é ser cristão. Nós vivemos uma geração onde parece que o cristão e o não cristão parece que é a mesma coisa. O índice de divórcio, por exemplo, entre os evangélicos, os ditos evangélicos hoje aí, é tão alto e tem lugares que ele chega a superar o índice de divórcios entre as pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, que não são protestantes. Então, o que isso tem feito? Isso tem feito com que nós nos tornemos pessoas muito parecidas com o restante do mundo. Não há mais distinção entre o que é um cristão, um salvo e um não salvo. Parece que está todo mundo vivendo do mesmo modo. E no livro eu chego a falar assim que quando você observa a igreja primitiva, você vê que na igreja primitiva você viu uma distinção muito clara daqueles que eram salvos dos que não eram salvos. E o que nos distingue é justamente as nossas atitudes. E aí, então, quando eu passo a falar nesse livro com relação a tudo isso. O meu público-alvo são tanto aqueles que são recém-convertidos, os neófitos mesmo, aqueles que estão entrando e precisando saber o que é ser um salvo, o que um salvo faz, porque às vezes a pessoa pensa assim, fui salvo, para quê? Não, para morar no céu. Beleza, a pessoa acha que é só isso, fui salvo para viver na Nova Jerusalém, que descerá do céu. Não, mas enquanto eu estou nessa terra, existem algumas implicações, algumas coisas que nós, enquanto salvos, precisamos ter como prática nas nossas vidas. E aí esse livro fala justamente sobre isso. E aí tem gente que já é salvo, eu não estou duvidando da salvação da pessoa, mas já é um cristão convertido, salvo há muito tempo, mas ainda está meio perdido e não sabe, a partir do momento que ele foi salvo, como ele vai viver? E aí, o que vem? Ele não sabe, porque ele não tem mais um referencial de vida. Pessoas que ele olha e fala assim, olha, aquela pessoa é um salvo, eu tenho que ter como ele, daquele jeito.
pessoas que possam dizer, como o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores. Hoje nós não temos tantas pessoas assim. Algumas pessoas são privilegiadas. Você, por exemplo, aí, você tem seu sogro aí, que é o pastor Santo. É um referencial de cristão que você, por exemplo, pode olhar e falar assim: nossa, eu quero ser um cristão salvo como o pastor Santo. Mas nós sabemos, Mateus, que na grande maioria das igrejas aí que estão mais preocupadas com evangelicalismo do que com evangelismo, não existem muitos referenciais mais de verdadeiros cristãos, de verdadeiros salvos. E aí eu fiz esse livro justamente pensando nesse público. Pessoas que estão sem referencial para que elas possam, então... Eu sei que esse livro não esgota o assunto, mas pelo menos tem um nortezinho para ela conseguir já começar a caminhar e pelo menos começar a olhar para algumas pessoas e começar a encontrar alguns referenciais. Realmente eu concordo com você. Na grande maioria, os cristãos de hoje, eles não têm um grande referencial. Se a gente for olhar aí pro evangelicalismo, como você citou esse termo aí, a gente só vê coisa que parece ser, mas não é cristianismo. E é interessante, Matheus, que o que nós estamos debatendo aqui, que eu estou conversando, até falando, não é que não existam referenciais. O problema é que não existe referencial de cristãos genuínos aos moldes bíblicos. Até que nessa era da internet, se você for conversar com as pessoas aí, existem milhões de referenciais de pregadores de internet, de Instagram, de YouTube. E aí tem muitos bons, tem ainda alguns e muitos bons referenciais nesse sentido, mas também tem péssimos referenciais que são a grande maioria que a gente encontra aí, muitos mesmo. Só que no convívio diário das pessoas também tem faltado muito essa questão desse referencial, né? Exatamente, porque é, é muito diferente você ter uma pessoa destruindo na internet, você vendo vídeo, ouvindo alguma coisa, você não vai ter o contato, mas agora uma pessoa ali do seu lado, você caminhando com ela é totalmente diferente, né? Com E aí isso certeza. falta, Ela conhece a sua realidade, né? O que você está vivendo. E aí é mais personalizado, né? com certeza, esse é um dos grandes paradigmas aí da pandemia, né? Sim, É, até antes um pouco já tinha esse debate sobre as pessoas que acompanhavam esses grandes pregadores aí na internet, mas o que é totalmente diferente é você ter uma pessoa, um pastor, te orientando ali na sua realidade. É totalmente diferente. E quanto a gente carecemos de pessoas que, como você disse, que são testemunhas, né? Que eles vão ser referenciais para a gente. E a gente carece muito, realmente, ó, Ralf. Eu concordo sim, com sim, você totalmente nesse ponto aí. sim. Quando você veio aqui em Rio Verde aquela vez, no lançamento desse livro, eu pensei justamente, quando eu olhando ele, eu pensei justamente nessa questão que você falou do discipulado. É, e você acha que, como um cristão, ele pode desenvolver a sua salvação vamos falar de um neófito, né, novo convertido. Qual Aham. que são os passos ali para ele começar a se desenvolver depois de salvo? Então, cara, a primeira coisa que eu acho que um neófito, uma pessoa, um cristão precisa entender é que a salvação ela não é simplesmente uma fala e uma frase que ele chega simplesmente e fala assim: ah, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu te aceito, a expressão usada como Senhor e Salvador, e pronto, eu sou um salvo. A pessoa, eu entendo que a salvação, a justificação, ele é um ato, e o Senhor Jesus, ele justifica a pessoa, ela vai ser salva ali, mas existe um processo que, não diante de Deus, mas diante de mim, diante dos homens, de confirmação dessa salvação. A Bíblia fala para nós sobre isso, sobre esse processo. Diante de Deus, aqueles que são salvos já estão predestinados, antes da fundação do mundo, os nomes são escritos no livro da vida, tal, mas para a sociedade, para as pessoas e para mim, é necessário que haja essa confirmação. E aí, as pessoas, os salvos, eles precisam entender
que eles não podem viver uma vida a partir do momento que ele fala assim, eu sou salvo, acomodado. Por quê? Uma pessoa que se diz salvo, mas vive de forma acomodada, relaxada, talvez essa pessoa esteja enganada, se enganando, e ela não seja realmente salva. Porque um salvo, uma das primeiras coisas que vai acontecer na vida dele é o arrependimento, transformação de vida e um desejo de agir, de fazer algo em prol do reino de Deus. Para o próprio Deus, em prol do reino de Deus, em prol do seu irmão, das pessoas que estão ao seu redor ali. Então, assim, eu não acho ideal uma questão de trazer, por exemplo, uma fórmula, dizer assim, a fórmula é essa e essa, até porque não é bem uma fórmula. Porque até Sim, a ordem que eu coloquei as questões no livro aqui, não significa que seja tudo nessa ordem que acontece para as sim, pessoas e tal, mas nós sabemos que a salvação, ela exige de nós obras. Eu não sou salvo por obras, mas as minhas obras, elas confirmam a minha salvação. Quando você lê a primeira carta de João, por exemplo, ali você tem um teste que João começa a passar para nós. Ele traz vários testes ali para que nós possamos observar e ver se nós realmente somos salvos, né? Então ele vai falar assim: é, quem não ama o seu irmão não conhece a sim, Deus e tal. E ele vai trazer um monte de testes ali, ele vai falar um monte de coisa. Aí ele vai trazer uma distinção entre os filhos de Deus, os filhos do diabo, mostrando que aquele que vive no pecado é um filho do diabo e tal. E aí, o que ele está falando? Ele tá supostamente ali, nós sabemos que ele está escrevendo para pessoas salvas, e ele está dizendo assim: ele está trazendo vários testes, dizendo assim para essas pessoas: vejam se vocês se enquadram nisso tudo que eu estou passando aqui. Se vocês se enquadram, vocês realmente são salvos. Se vocês não se enquadram, cuidado. Vocês podem até ser filhos do diabo e estar achando que é salvo. Ou seja, a partir do momento que eu sou salvo, eu preciso entender que eu preciso também ter boas obras. Eu não fui salvo pelas obras, mas as minhas obras confirmam e testificam acerca da minha salvação. Então, assim, o que eu poderia dizer com relação a essa pessoa, um neófito? Esse neófito, a primeira coisa que ele precisa observar, não querendo trazer uma fórmula, nada disso, uma sim, receita, sim. mas a primeira coisa que um neófito precisa observar na vida dele para ver se ele é salvo é se houve abandono de pecados, arrependimento genuíno. É a primeira coisa. Ele precisa ter reconhecido Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e tem que haver abandono de pecados. Inclusive, o apóstolo João, na primeira carta, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é que a pessoa, ele vai trazer a distinção lá, a pessoa que vive na prática do pecado. Então, um cristão, um cara que se diz salvo, e ele vive na prática do pecado, nós colocamos essa salvação dele em xeque. Será que é salvo mesmo? Porque um cristão precisa se arrepender e abandonar o seu pecado. Isso significa que nós que somos salvos não pecamos? Não. Nós pecamos, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda cometemos pecados, mas o pecado na vida de um salvo, ele acontece de forma acidental, ele não acontece de forma premeditada, ele não acontece de forma reiterada. Você comete um erro, mas você já se arrepende, você abandona. Então você não tem mais, eu gosto de usar a expressão, você não tem mais pecados de estimação. Então eu acho que a primeira coisa que uma pessoa, um novo convertido tem que observar é a transformação de vida no sentido de abandono de pecado, realmente crer em Jesus Cristo e abandonar o pecado. Após isso, a pessoa abandonou os seus pecados, ela tem que começar a se encaixar em tudo aquilo que nós vemos no Novo Testamento, ali principalmente, que é basicamente uma das maiorias das coisas que eu trato aqui, ela começar a se encaixar dentro dessas práticas que o próprio Jesus, os apóstolos deixaram para nós. No livro, por exemplo, eu falo aqui sobre nós sermos pescadores de homens. Alguém que foi salvo foi pescado de algum modo por alguém, de algum modo ela foi alcançada. Ela precisa entender que agora ela precisa também alcançar outros. Uma pessoa que é salva, ela precisa entender que ela se torna um servo das outras pessoas, ela não está ali para ser servida. Então é uma pessoa que tem um coração disposto a servir, a estar sempre ajudando. Uma pessoa que realmente é salva, ela entende que existe sobre ela a responsabilidade de amar as pessoas e não só aqueles que lhe fazem bem, mas os seus inimigos também. E aí, a partir disso, você começa a observar verdadeiramente que aquela pessoa é genuinamente salva. Ela não está ali somente como um espectador, uma pessoa que achou legal a comunidade cristã, que é um ambiente agradável. Não, ela realmente foi alcançada pelo Evangelho e ela tem vivido uma vida e tem tido obras que testificam acerca da sua salvação. Ralf, isso é muito interessante o que que você falou, que eu ia até comentar aqui. É, eu estava assistindo um filme esse final de semana que chama Torturados por Cristo.
Não sei se você já viu. É um que mostra um pessoal chinês, eu acho. Não, é um pessoal romeno. E aí o que que Ah, não. acontece? A Rússia invade o país deles, eles eram cristãos, né? E aí eles começam a reprimir os cristãos. E o personagem principal, ele é um pastor luterano, e ele fala o seguinte, né? Porque ele tá mandando um missionário para levar algumas Bíblias para outras pessoas, né? Fazer um contrabando. E ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala assim, olha, a gente ganha uma alma, toda alma que é ganha, ela é ganha para ganhar outras almas. Se ela não Isso. ganha, se ela não ganha outras almas, tem algo errado aí. Olhando aqui esse ponto um, eu me lembrei justamente desse livro. Então, eu queria te fazer uma pergunta: como um salvo, é, é, ele pode ser pescador de homens na nossa era, na nossa sociedade atual? Como que um salvo hoje pode ser um pescador de homens nessa era cética, nessa sociedade que a gente vive hoje? Cara, eu vou ser sincero com você, não, não é difícil. Você sabe por que que nós não estamos ainda ganhando muitas almas para Cristo? Porque nós temos sido omissos com relação a essa responsabilidade. Porque nós temos vivido uma era, cara, onde as pessoas estão doentes emocionalmente, Sim, psicologicamente, sim, espiritualmente, e elas estão sedentas por algo que as preencha. E nós sabemos o que falta para essas pessoas. O que falta na vida delas é Cristo. Eu, por exemplo, eu trabalho lá no Procon, aqui de certo. Jataí. Nós somos 26 servidores lá, 26 funcionários. Cara, quando eu cheguei lá, e assim, cara, olha que. Vai ver se é difícil isso aqui. Eu cheguei lá e enquanto pastor, eu não falei para ninguém, mas o pessoal sabia que eu era pastor, e eu simplesmente chego, dou bom dia para todo mundo, vejo as pessoas, e aí, como que você está hoje? Você está bem e tal? E as pessoas, elas vão vendo que eu não faço isso com fingimento, eu faço com sinceridade. E vez ou outra, cara, às vezes você chega para uma pessoa e só fala assim, isso aconteceu não só uma vez lá comigo, mas assim, de chegar e falar assim, e aí, fulano, tudo bem? Bom dia. Como que você tá? Você tá bem hoje? Como que tá? A pessoa já desmonta. Ah, nossa, eu tô passando por uma situação assim. Cara, ela já te deu tudo que você precisava ali, já te deu a abertura para você falar de Jesus. E então eu Já fica. chego e converso com aquela pessoa, falo do amor de Cristo. Aí eu tenho um chefe lá, que é um cara assim, graças a Deus, que é um cara que tem sido realmente usado por Deus para abrir portas para mim lá. Que aí ele pegou e Certo, falou assim: eu queria que toda segunda você fizesse uma oração. Aí toda segunda-feira eu faço uma oração lá, de manhã eu dou uma palavra rapidinho, antes do expediente, e faço uma oração certo, com todos os funcionários e tal. E toda terça-feira, das 5, o expediente acaba às 5, das 5 às 18 horas, das 17 às 18 horas, eu faço um estudo bíblico lá para quem deseja ficar após o expediente para esse estudo bíblico. E as pessoas, cara, simplesmente estão assim, sedentas. E ali tem pessoas de todo jeito, velho. Do espiritismo, a umbanda, gente de tudo isso. E as pessoas estão querendo o evangelho, mas muitas vezes somos nós que não estamos oferecendo. É como alguém que chega pedindo pão e você tem pão e não oferece pão para a pessoa. Então, não é difícil ser um pescador de homens hoje. O que, que você precisa? Você precisa conhecer a palavra de Deus, ainda que, mas eu não conheço toda a Bíblia. Você não precisa conhecer toda. A partir da sua conversão, você já tem um conhecimento básico para pregar o evangelho e você tem uma grande isca que é o seu próprio testemunho. Então, testemunhe acerca do que Cristo fez na sua vida, acerca da transformação de Jesus na sua vida, e dentro daquilo que você já tem de conhecimento bíblico, fale do amor de Cristo, de quem é Jesus. E, obviamente, quando nós vamos evangelizar, existe algo que é muito importante nós compreendermos. O evangelismo ele não vai vir simplesmente com a boa notícia de imediato. Você também tem que, ao evangelizar e ao pescar, você tem que levar a má notícia. Quando eu vou dar esse exemplo, e quando eu uso o exemplo da pescaria, quando um peixe está sendo fisgado ali, o anzol vai machucar ele um pouco. Então, assim, com na certeza. pescaria tem um anzol. E o que é um anzol? É você mostrar para a pessoa que nós somos pecadores, nós estamos distantes de Deus, essa angústia, esse vazio que nós sentimos é realmente um distanciamento que existe entre nós e Deus. E você dá uma notícia para a pessoa, você mostra isso, você chama ela ao arrependimento, e aí você traz então a boa notícia, fala, mas não está tudo perdido. Deus nos amou, ele enviou seu filho. E aí as pessoas elas precisam ouvir isso.
Muitas pessoas, mas eu não consigo ganhar almas, não sei o quê. É porque você não tem falado. Se nós falarmos, as pessoas vão vir. E outra, qual que é o nosso papel, Mateus? O nosso papel é pregar, é falar do amor de Deus, é Exatamente. anunciar a verdade com fidelidade, e o Senhor nos acrescentará o número dos que vão sendo salvos, está lá em Atos. Então, o que nós precisamos fazer? A nossa pescaria é algo que nós já temos garantido. Em que aspecto? Cara, lança a rede, lança o anzol, fale. E aqueles que o Senhor quiser quebrantar o coração, o Senhor vai trazer e você vai ser um instrumento. É maravilhoso. E é uma responsabilidade que nós temos. Nós precisamos entender que ser pescadores de homens é uma responsabilidade que recai sobre todo cristão, todo salvo tem essa obrigação sobre si. Quando Jesus ele nos dá ele ordena isso, ide. E ali nós sabemos que na verdade nem não é o ide, é no gerúndio, né? É indo. É Sim, enquanto você vai, você não para ir numa. E aí é um aspecto interessante também. Você não vai falar assim, agora eu vou parar e vou ali fazer uma pescaria, eu vou ali evangelizar. Sim, nós temos os momentos que as igrejas preparam de evangelismo, de ações exatamente. missionárias e tal. Mas a minha vida de pescador de homens, ela tem que ser no indo, é o dia todo, é o tempo todo. Eu, por exemplo, eu estou na fila de banco, eu já dou um jeito de caçar, puxar assunto ali, sabe? E a gente está vivendo um tempo que é até fácil de puxar assunto. Você olha para tudo que está acontecendo, por exemplo, você está numa fila de banco, está com alguém lá na sua frente, alguém atrás, você já começa, cara, o que está acontecendo lá na Rússia, hein? Olha para você ver. Nossa, então você já puxa o assunto ali, você fala assim, então, cara. E você começa com esse assunto, você já vai lá para Apocalipse 24, você já fala de pandemia, e ali você vai Já mostrando a começa. Bíblia, e você já fala das misericórdias de Deus, você já começa, e ali você já mostra Jesus, você já traz. Então, assim, nós somos pescadores, você lança a isca e você já começa a falar com a pessoa, e não está difícil de ser um pescador hoje. Está fácil. As pessoas estão sedentas, elas querem. Mas, infelizmente, os cristãos estão um pouco acomodados, tímidos. Eu falo até no livro, alguns já guardaram suas redes muito bem guardadinhas, alguns até tentaram lançar a rede um pouquinho, aí não pegou nada, vem com a desculpa, já tentei, mas não consegui, eu não tenho jeito para isso. Não, quem nos capacita é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Nós temos que nos dispor. Então você se dispõe, você fala a verdade e você vai vendo que a obra de Deus vai sendo realizada, pessoas vão sendo alcançadas. Ralph, sobre essa fala que você disse agora, queria te perguntar uma coisa. É, então, o testemunho serve pra, de base para pregação. Porque muitas pessoas pensam que pregar é contar o seu testemunho apenas. E qual que é Então, a relação dos dois? outro dia, esses tempos atrás, eu até fiz um post que deu até uma polêmica, moço. Onde, Imagino. deixa eu lembrar o que foi, cara. Agora, deixa eu lembrar os termos que eu utilizei lá no post. As pessoas não vão à igreja para escutar sobre a sua vida, elas vão à igreja para escutar sobre Jesus. Aí eu concluí falando assim, então, quando você subir no púlpito, pregue a palavra e não conte suas histórias. Foi algo mais ou menos assim. Você deve ter visto, não sei se Certo. você viu esse post aí e tal. Cara, o que acontece ali é o seguinte, o problema são pessoas que elas vão pregar, seja uma pregação particular entre pessoas, de uma pessoa para duas, três, ou seja, numa Certo. pregação, uma exposição bíblica, e aí ela tem lá 30, 40 minutos para conversar ou para falar, e ela utiliza o seu tempo todinho só contando sobre ela. Aí é o problema. Agora, quando eu utilizo o meu testemunho para fazer uma ilustração breve e a partir daquilo apresentar Cristo e trazer textos bíblicos, aí sim é válido. A Bíblia é um livro de testemunhos. A Bíblia é um livro de testemunhos. Você vai ver uma infinidade de histórias, de testemunhos sendo contadas ali. Nós cremos na palavra de Deus porque a Bíblia nos traz o testemunho da cura de um cego que estava lá sentado e a Bíblia está contando a história dele para nós, e nós cremos. De uma mulher que foi lá e tocou nas vestes de Jesus, é testemunho. Só que nós, hoje, nós temos que utilizar o nosso testemunho apenas como uma pequena isca. Ou seja, você mostra o que Deus fez na sua vida, e a partir do momento que você faz isso de uma maneira breve, principalmente numa questão pessoal, que você está conversando com alguém ali, aí você vai passar a mostrar Cristo. Se você ficar só em você, em si mesmado, só em você, contando só sobre a sua vida, aí é que está o problema. Por exemplo, suponhamos que eu tenha passado por um terrível problema conjugal.
E eu sei de uma. E aí eu era desviado, não estava em Cristo, não conhecia. E aí, Certo. então eu e a minha esposa conhecemos Cristo e a nossa vida é completamente transformada e hoje a gente tem uma vida maravilhosa. E aí eu estou vendo um amigo que está numa situação semelhante, uma vida bagunçada, o casamento está indo de mal a pior. Eu posso chegar para esse amigo e contar sobre a minha vida. Falar assim, olha, eu passei por isso, vivi isso, também estava assim. Mas o dia que eu realmente conheci Cristo, formada. E aí, a partir de então, eu vou passar a apresentar Cristo. Eu mostro o que aconteceu com a minha vida e apresento Cristo. Então, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade com relação a isso. A minha dificuldade é quando a pessoa fala só a respeito de si e Jesus fica em segundo plano, entende? Entendo. Essa é uma grande polêmica mesmo. Uma vez, recentemente aqui, eu tava tendo aula de homilética, e aí tinha uma parte, as pessoas estavam fazendo uma espécie de seminário, e chegou na minha vez, é, foi me dado para falar sobre a característica intelectual do pregador, né? E no final lá, ele trouxe tudo lá, né? Conhecimento bíblico, conhecimento histórico, é, diversas outras coisas, e não sei por que o autor ele trouxe experiência pessoal. E aí eu Uhum. falei, de jeito, gente, isso é uma opinião, eu deixei claro, isso é uma opinião minha. O exagero da experiência pessoal na pregação é um pouco inválido, é algo que a gente tem que tentar não cometer, porque o que vale é a pregação, não somente a minha experiência pessoal. É Ela como não você precisa ser disse, anulada, né? Você pode é, utilizar com dela, certeza, mas ela tem que ser breve. É algo que não toma muito tempo, né? não pode ser exagerada, né? E a galera ficou grilada. Moço do céu, Mas, mas, gerou mas polêmica na hora. o que acontece, ô Matheus, normalmente pessoas que utilizam, porque isso aí é um recurso que as pessoas utilizam. Normalmente pessoas que utilizam muito desse recurso são pessoas que não estão preparadas para pregar. Por exemplo, Sim, se eu chegar na sua igreja sem estar preparado para ministrar uma mensagem expositiva, trazer um conteúdo bíblico, cara, eu vou ficar contando um monte de história. Eu tenho um monte de histórias, um monte de testemunho para contar. E aquilo sim, ali, moço, eu vou contar ali 30, 40, 50 minutos, passa voando, e eu fui ali e pronto. E normalmente a pessoa que ela não tem conteúdo bíblico e ela não preparou, ela vai utilizar-se disso. E alguns, às vezes, nem é por causa disso. Às vezes as primeiras experiências é nisso, mas depois ela vê que aquilo é legal. A igreja, infelizmente, as igrejas hoje não tem muito critérios, e aí acha legal ficar só escutando a história do cara, e aí não cobra realmente palavra. Aí o cara começa a ver que é fácil, não precisa ficar gastando horas preparando sermão. Aí começa. Aí são aqueles pregadores itinerantes que saem de igreja em igreja contando testemunho, falando as histórias deles. Aqueles pastores que às vezes é pastor de uma igreja e a igreja não aguenta mais ver ele contando as mesmas histórias sempre, e ele repetindo as mesmas histórias sempre ali, que já está cansado, mas está ali, fica naquilo ali. E não é isso, cara. Cara, eu fico pensando assim, cara, quanta coisa tem na Bíblia para ser pregado. Se você for pegar uma pregação, falar assim, eu vou pregar a Bíblia expositivamente, livro por livro, bem, você vai gastar a sua vida inteira e você não vai pregar tudo. com Você não certeza. consegue. Se você não vai conseguir pregar a Bíblia inteira. Se você for fazer um trabalho minucioso de pregação ali, você não consegue. E O então, pessoal assim, tem um conteúdo tão rico, é tanta coisa para ser dita. E aí você tem pessoas que estão ali sedentas diante de você, talvez uma pessoa que está ali pela primeira vez. E aí você vai, em vez de você falar de Jesus, da palavra, expor as escrituras, você vai gastar aquele tempo precioso ali falando da sua vida só. Não, isso é um absurdo, cara. Eu posso sim. Muitas vezes eu vou pregar, eu já contei meus testemunhos, mas eu sempre me policiei assim. Quando muito, se eu vou pregar 50 minutos, é 5 minutos estourando com uma história ali, uma situação, e tem que tem, estar de acordo com o que vai ser pregado, para ilustrar, tem que estar tem, acrescentando alguma coisa. Se não, cara, é melhor não botar nada. nem Normalmente, falar, né? eu vou pregar, você já me viu pregar. Normalmente Já. eu preparo, às vezes, muita coisa, é uma correria, às vezes não dá nem tempo de ficar contando. Nossa, É é uma só o correria. papelzinho falando. Hein, Ralph?
Eu queria É, que você falasse para mim duas coisas. é, Primeiro, você disse que para um cristão, um novo convertido aí, ele precisa se preparar para pregar. Qual dica que sim. você dá para ele se preparar para ele começar a ser um pescador de homens? Cara, a primeira dica que eu dou é o seguinte: o cara é um novo convertido, ele converteu e precisa ler o Evangelho de João. Se Certo. ele conhecer o Evangelho de João ali, primeira coisa, assim, inicial, ele. Normalmente as pessoas vêm perguntar assim: ah, como que eu leio a Bíblia? Por que eu leio primeiro? Eu sempre indico o Evangelho de João, porque ele é um evangelho que ele trata sobre a vida de Cristo de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. É um apóstolo que tratava sobre a perspectiva muito voltada para a questão do amor, da misericórdia. Então, eu indico o Evangelho de João, e aí qualquer pessoa, de verdade, qualquer cristão, qualquer novo convertido que realmente ler o Evangelho de João de forma detida, e numa sentada o cara lê. Se ele tirar uma tarde para ler com calma, ele lê todo o Evangelho de João e consegue compreender. É um evangelho que é até fácil de se compreender. Ele já vai ter muito conteúdo para conseguir evangelizar e já vai ter muita isca já para lançar e pegar muito peixe. Então, assim, ele lê o Evangelho de João, aí normalmente as pessoas falam assim: ah, tá, depois que eu leio João, o que você me indica para eu ler? Normalmente eu indico para as pessoas lerem Atos, Atos dos Apóstolos, porque aí ele vai conhecer como que era o funcionamento da igreja primitiva, tudo aquilo que aconteceu ali, como que foi a ação do Espírito Santo na igreja, naqueles primeiros momentos ali da igreja. Depois eu indico normalmente para as pessoas lerem 1º e 2º Timóteo, e aí eu dou um conselho, eu falo assim, quando você lê 1º e 2º Timóteo, onde você lê Timóteo, coloque o seu nome no lugar ali, imagine-se no lugar de Timóteo, recebendo valiosos conselhos de um dos maiores apóstolos que existiu, que escreveu 60% do Novo Testamento. E aí, aquilo que Paulo fala para Timóteo, é um conselho para você. E aí a pessoa já vai adquirindo bastante conteúdo. Esses quatro livros aí, ó, o Evangelho de João, Atos, 1º e 2º Timóteo que a pessoa lê, ela já vai ter um conteúdo absurdamente vasto para poder evangelizar, falar até mesmo com uma certa propriedade. Agora, obviamente, ela não vai parar nisso. A Com pessoa ela tem certeza. sempre que estar crescendo. Isso aí é o quê? É o leite, né? É o leite É, espiritual ainda, ela vai estar no leite. Vai ter coisas, principalmente nas cartas de Paulo, lá em 1º e 2º Timóteo, que ela não vai entender muito bem, mas a mente já vai sendo aberta. E um outro conselho que eu daria, aqui já até entra num outro assunto, mas assim, só com relação a quem vai ler a Bíblia a primeira vez, é que leia somente a Bíblia. Não leia comentários, não leia nada. Leia a Bíblia e tenha suas próprias impressões acerca do que você sim, está lendo, sem influências de sim, comentários bíblicos, por sim, melhor que seja o comentário. Ah, não, mas sim. o meu comentário é a Bíblia de Genebra, o meu comentário é não sei o quê, é o comentário bíblico não sei das quantas, é o comentário bíblico de John MacArthur, é o comentário bíblico X, não sei das quantas. Não, independente. Leia a Bíblia somente. Leia a Bíblia somente e deixe que você tenha as suas próprias impressões ali acerca do texto que você está lendo. E você lendo esses textos aí, você já vai ter bastante conteúdo. E, obviamente, é igual eu falei, nunca parando só nisso, né? Você vai procurar ler, estudar a Bíblia, buscar conhecimento. E normalmente um novo convertido ele vai ter um pastor ali próximo, e aí ele vai buscar um referencial. Como nós falamos, é difícil encontrar referenciais hoje Sim, em um número vasto, mas com certeza toda igreja sempre você encontra um, dois, às vezes até mais pessoas que são é, referenciais, pessoas de com Deus ali. certeza. Né? Aí na sua igreja, por exemplo, eu conheço você, eu conheço o seu pastor, eu conheço pessoas aí que não somente um é um bom referencial, mas são várias pessoas que são bons referenciais. Então essa pessoa vai estar bem encaminhada. Mas eu acho que ela lendo o Evangelho de João, lendo Atos dos Apóstolos, lendo 1º, 2º Timóteo, depois voltando ali, lendo o restante dos Evangelhos sinóticos, ela já vai ter um bom conteúdo para evangelizar. Ralph, e como que, assim, uma pessoa já é cristã, ela já está aí numa caminhada, e você falou no começo sobre as obras, como que essa pessoa, ela tá meio perdida ainda, como essa pessoa identificar que ela precisa e ela não está desenvolvendo a sua salvação, como que ela tem um start? Como que ela pode ter um start? Qual que é uma avaliação que você indica? Ou você indica que ela começa do mesmo jeito que o
o novo convertido para poder se instruir ou tem uma outra dica? É, na verdade, cara, ela não deveria ser como um novo convertido, mas se a pessoa se diz um convertido há muito tempo, mas tem vivido uma vida assim, infelizmente ela vai ter que, ou felizmente, não sei, mas ela vai ter que começar de novo da onde ela parou. O que acontece, cara, é que uma das principais coisas que, principalmente um velho convertido tem que fazer, é que, assim, com o passar do tempo, as pessoas têm a tendência de irem se acomodando, infelizmente. A pessoa, existe, a gente frisa muito sobre as disciplinas espirituais e a gente fala muito sobre orar, ler a Bíblia e jejuar. No entanto, tem Certo, uma disciplina espiritual que tem sido muito esquecida e que ela é muito importante nessa questão, que é a disciplina espiritual do meditar. E é meditar na palavra de Deus, meditar acerca de como tem sido a nossa vida. Os puritanos, eles tinham o hábito de todos os dias, antes de dormirem, eles fazerem uma reflexão, uma meditação acerca de todo o dia deles, para verem onde eles erraram, no que eles falharam, o que eles deveriam ter feito que não fizeram, em que foram negligentes, o que eles fizeram de maneira ativa que foi pecaminoso, para se arrependerem, buscar. E a nossa geração, nós hoje, nós não temos muito o hábito de fazer isso. Um cristão já maduro, primeiro ele precisa ler a Bíblia. E no processo de leitura bíblica, ele vai começar a ver que tem algumas coisas ali que a Bíblia nos ordena fazer e que ele não está fazendo. Então, por exemplo, quando certo. ele lê lá a Bíblia e Jesus fala assim: eu vos chamei para que vocês sejam pescadores de homens. O cara vai ler aquilo ali e vai falar assim: ué, tem muito tempo que eu não pesco ninguém. Então, assim, eu acho que um primeiro aspecto é justamente esse: ele lê a Bíblia, meditar acerca do que ele está lendo e ver se ele está colocando em prática aquilo que ele está lendo. Eu acho que é o aspecto principal. Não Certo. tem como a pessoa se identificar. E, obviamente, cara, ela pode, uma pessoa que já é cristã há muito tempo, ele pode buscar ajuda num pastor, perguntar, pastor, o que você acha que eu posso melhorar? Pode perguntar para pessoas próximas, a sua esposa, um amigo próximo, cara, eu sou cristão há muito tempo, o que você acha que eu posso fazer? E tem aquele texto lá de Apocalipse, onde Jesus fala lá com as sete igrejas, e aí ele fala para a igreja de. Cara, deu branco aqui agora, é Éfeso, Laodiceia? Laodiceia, com relação a voltar ao primeiro amor. Ele, Não, ele, traz algumas, ele traz algumas etapas ali. Ele fala assim: arrepende-te, veja onde você caiu. Ou seja, um cristão que já é velho, já, e ele fala assim: veja onde você caiu, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Ele lança a responsabilidade sobre a pessoa. A pessoa que já é um cristão velho, e ele vê que ele não está vivendo de acordo com o que a palavra diz, ele tem que voltar às práticas do primeiro amor. E essa prática, olha para você ver, a ordem de Jesus é para que a pessoa ela entre numa disciplina espiritual chamada de quê? De meditação. Ele está falando assim: veja onde você caiu, ou seja, volte, pense, vai lá observar, começa onde foi que você caiu, o que foi que você fez, a partir de quando. Começa a dar uma analisada na sua vida, o que você fez, o que você está fazendo, o que você deixou de fazer. Analise a sua vida. Você detectou os erros? Arrependa-se disso. É negligência? O seu pecado tem sido a negligência? Arrependa-se de ser um negligente, passa a ter atitudes. O seu pecado são atitudes realmente pecaminosas. Então, arrependa-se do seu pecado e então passe a ter aquelas obras que você tinha antigamente, no início da sua conversão, aquelas obras de amor, volte a ser uma pessoa piedosa como no início da conversão, busque a palavra de Deus e veja quais são as ordens e os ensinos de Jesus e coloque em prática. Então, eu entendo que é isso. Trocando em Essa, miúdos, cara, se o cara é crente velho e ele tá desse jeito, tem que tomar vergonha na cara. Ler a Bíblia, olhar o que Jesus instrui a fazer e colocar em prática. Você entende? Colocar em prática. é, com certeza, essa disciplina que você disse sobre meditação, né? O Edwards, Jonathan Edwards vai chamar sobre o autoexame, né? Ele, ele, Exato, ele faz, você lendo as biografias dele, ele era um cara que era assíduo nisso, né? E exatamente. realmente falta muito, muito isso nos nossos dias. Ralph, Cara, no meio cristão, essa disciplina espiritual ela tem sido negligenciada porque com ela tem certeza, sido muito ligada às religiões orientais, budismo, hinduísmo.
As pessoas falam muito sobre a meditação dentro dessas religiões, e Certo. acabou que, com o passar do tempo, isso foi meio que marginalizado no meio cristão como sendo uma coisa ruim. Mas não, isso é uma prática cristã. Com Lógico, a nossa certeza. meditação, ela não é aquela meditação que se encaixa dentro da meditação oriental, hinduísta, budista. Não, não é aquela meditação. A meditação cristã é essa meditação que você falou mesmo aí do Jonathan Edwards, é a meditação do autoexame à luz das escrituras, de você se autoexaminar à luz das escrituras, ou seja, você pega as escrituras e lança luz sobre você e vê onde é que há trevas e você começa a se posicionar de forma que você vai agir em conformidade com a palavra. Isso tem sido deixado de lado muitas vezes, né? É por isso, ô Matheus, que tantas pessoas estão precisando de terapia, de psicólogos. Eu acho que se as pessoas não tivessem perdido a capacidade de autoexame, de meditação, não estou dizendo que seja ruim um psicólogo e Sim, tal, não estou. Eu sei que existe o seu valor, mas hoje é muitas pessoas. O fato de você tirar um tempo a sós, você falar com Deus, você ler as escrituras e você meditar, tirar um tempo de meditação a respeito de autoexaminar a sua vida, cara, eu acho que isso diminuiria muito os problemas psicológicos, psicossomáticos que as pessoas têm vivido ultimamente, viu? com certeza. Ralph, para a gente encerrar aqui, queria lançar uma polêmica aí. É possível Pode perder a deixar. salvação? É possível o quê? Perder a salvação? Cara, eu vou falar igual um dia eu vi eu acho que foi o Paul Washington, agora eu já, na minha cabeça é ele que eu ouvi falando isso. Se a salvação fosse conquistada por mim, sim. Mas como ela não foi conquistada por nós, por mim, por um ser humano, foi conquistada por Cristo, não, não é possível perder a salvação. É porque a salvação ela não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. Foi Jesus quem conquistou lá na cruz. Ou seja, ele conquistou e porque ele conquistou e ele é perfeito, ele não simplesmente foi, mas ele é perfeito e tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz com a sua plenitude de forma plena, perfeita. É impossível que aqueles a quem ele conquistou e ele morreu por eles, os salvou, perca a salvação. Não, não é possível. E nós vamos entender, a Bíblia nos traz vários textos bíblicos com relação a isso, como Jesus vai falar que aqueles a quem o Pai me deu, eu não perderei nenhum. Tem vários textos bíblicos que vão falar isso para Sim, nós. E nós sabemos que aqueles que foram salvos, obviamente, se você foi salvo, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir e te capacitar a perseverar nessa salvação, que nós chamamos na teologia de perseverança dos santos, né? Então, sim, uma vez que o próprio Jesus te salvou, não foi você que se auto-salvou, Jesus nos salvou, é uma obra dele, ele fez essa obra. É impossível que o homem a perca, porque o próprio Deus que gerou a salvação em nós nos dá os meios, por meio do Espírito Santo, para que essa salvação permaneça em nós e nós permaneçamos salvos em Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Então, é impossível que alguém, uma vez salvos, perca a salvação. Agora, o que, que pode acontecer? E a gente vê muito acontecendo. Você vê alguém falando assim, nossa, fulano veio para a igreja, converteu, os crente, foi salvo, ficou aqui 3, 4 anos, foi para o mundão, morreu no pecado, perdeu a salvação. Não, ele não perdeu a salvação. Essa pessoa, ela nunca foi salva. Entende? Não é que a pessoa exatamente. perdeu a salvação. O que acontece é que alguém que vem para o meio cristão e fala que foi salvo, e depois ele vai e volta para o mundão, não é que ele perdeu, é que ele nunca foi salvo. A gente Nunca precisa foi. compreender uma questão. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, tem aquele texto que fala assim, que se nós confessarmos Jesus, para que haja salvação, nós precisamos confessar Jesus com os lábios e crer com o coração. Sim, Então, eu preciso primeiro trazer a confissão com os lábios, mas eu preciso crer com o coração. Então, quando alguém vai lá na igreja e confessa Jesus como Senhor e Salvador, nós julgamos que aquela pessoa foi salva pelo confessar dos lábios, mas nós não conhecemos o coração. Então, às vezes eu olho para alguém e falo assim: nossa, fulano foi salvo e depois perdeu a salvação. Não, talvez ele foi ali e só confessou com os lábios, mas no coração ele sim, não cria realmente. E talvez ele foi ali e a intenção dele não era nem o amor a Cristo. Talvez o cara estava, por exemplo, passando por um terrível problema financeiro. Terrível. Aí ele vai lá para a igreja, confessa Jesus como Senhor, mas no coração dele ele está indo ali não é por causa de Cristo.
Ele está indo ali porque ele quer o problema dele resolvido, de problema financeiro resolvido. Então, Exatamente. ele confessou com os lábios, mas o coração dele está distante de Deus. Aí a gente olha e fala, nossa, foi salvo. Não, ele nunca foi salvo. Quando ele desvia, vamos dizer assim, quando ele sai da igreja, quando ele não está mais no meio daqueles que são cristãos, que são do Senhor, o que vai acontecer? Ele está simplesmente revelando o que estava realmente no coração dele. Ele confessou com os lábios, mas o coração estava distante. Ele nunca foi salvo. E João vai falar para nós lá no de suas cartas, acho que é na segunda carta de João, ele vai falar que os que eram nossos, eles não estão mais entre nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Ou seja, Exa- aqueles que não permanecem é porque nunca foram dos nossos. Ou seja, nunca teve o seu nome escrito no livro da vida. Gente, é um absurdo você pensar num Deus onisciente, um Deus onipotente, que ele vai lá e te dá o seu nome, e aí o cara vai e ora: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Que é uma oração que não faz o menor. Aí Deus vai lá e manda o anjo escrivão. Deus deve ter um anjo escrivão lá. Aí manda o anjo Sim, escrivão, vai lá e escreve: Mateus Silvestre. Aí amanhã você vai, faz uma lambança lá e tal, perde a salvação. Aí o Mateus fez cagada lá, ó, vai lá e apaga. Aí vai lá e apaga. Aí daqui um mês o Mateus arrepende. Aí vai lá, ó, escreve o nome dele de novo. Eu vou, cara, peraí, onde está a onisciência de Deus? Onde está, com certeza. né, a soberania de Deus? Sabe? Então, assim, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Outra questão que é interessante com relação a essa perda da salvação é o seguinte: o apóstolo Paulo fala que aquele que descumpre um item da lei, descumpriu toda a lei. Qual que é o pecado que faz com que eu perca a salvação? Porque, assim, até onde eu me conheço, eu, Ralph, peco todo dia. Então, Certo. significa que todos os dias eu perco a salvação? E ganha de Porque, novo quando assim, você ora. então, todo dia, e se eu dormir um dia cansado demais e se piorar, aí eu vou dormir aquele dia em pecado, sem salvação. Aí só no outro dia para eu orar e ter salvação de novo. Então, assim, qual que é aí eu quero que a pessoa que fala que perde a salvação, então me fala, qual que é o pecado que seja um pecado que faz eu perder a salvação? Porque as pessoas que acreditam na perda da salvação, eles acham que perde a salvação é só quando o cara sai da igreja, instituição, é quando o cara Aham. comete um adultério, é quando o cara rouba, quando o cara mata. Mas eles esquecem que todo dia, às vezes, o cara tem um pensamento impuro, ele É, mente, com ele faz. certeza. Então, assim, qual que é o pecado? Porque, assim, qualquer um desses pecados são plausíveis para a perda da salvação, então, se houvesse a possibilidade de perda de salvação. Então, assim, não faz o menor sentido, cara. Isso não faz o menor sentido. Com certeza. Principalmente pelo fato de que a nossa salvação não é conquistada por nós. A nossa salvação foi conquistada por Cristo. E a obra de Cristo é perfeita. E aí a gente entra num tema que é mais polêmico, já que você quer polêmica, que é Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por aqueles a quem o Pai lhe deu. E esses que o Pai lhe deu, todos virão até Cristo, todos serão salvos e nenhum deles se perderá. Então é simples assim, né? Exatamente. Aqueles que. é, Porque se você for olhar por esse lado, logo se Jesus morreu por todos e todos não são salvos, para alguns o sacrifício de Cristo foi insuficiente, ele não foi válido. Exato. É Então, você, é porque assim, se Jesus morreu por todos e alguns não são salvos, então o sacrifício de Jesus foi falho. com certeza. Ele não foi um sacrifício perfeito. Algumas gotas de sangue de Jesus foi derramado em vão e Em vão. nenhuma gota de sangue de Jesus foi derramada em vão. Cada gota, cada milésimo, cada mililitros de gota de sangue de Jesus foi derramado com um propósito e ela cumpriu o propósito pelo qual foi derramado. Ou seja, o sacrifício de Jesus ele não foi falho. Senão a gente vai estar diante de um Jesus muito incapaz e refém dos homens. Tipo assim, ele morre, não, eu não quero, o outro, não, eu quero. Não, aqueles por quem ele morreu, todos serão salvos. Ralph, Oi. para gente encerrar aí, quem está nos ouvindo e quer adquirir o seu livro, como que faz para poder adquirir? Cara, tem ele. Todas essas plataformas que vendem livros, ele está à venda. Mas a que eu mais, assim, a que o pessoal mais utiliza, por exemplo, tem na Submarino, mas o pessoal, Certo. eu sei que o pessoal mais utiliza é a Amazon, né? Então, assim, para você pesquisar, vai lá no Google. Você pode ir no Google e colocar assim, salvos. Mas para quê? Aí você põe Ralph Fernandes na frente, Já já vai vai aparecer. aparecer lá em várias plataformas. Eu acho que a Amazon é a primeira que aparece. Você pode entrar lá e comprar. E você pode adquirir ele físico, e eles vão enviar para você no seu endereço. Certo. Ou
você pode comprar e-book também. E aí você já Certo. baixa ele imediatamente e já começa a ler. Então é bem Ah, simples. Entra no Google e pesquisa lá, Salmos. Mas para quê? Ralph certo. Fernandes. Aí vai aparecer lá para você. Quero te agradecer, cara, por esse bate-papo aí tão valioso. Quero dizer que muito. Aquelas 2 vezes que você teve aqui, quero dizer que foi algo muito bom. Esse livro realmente é um livro que muitas pessoas precisam nos dias de hoje, é, porque trata de um tema muito importante. E quero te agradecer por esse bate-papo aí. Ô, mano, tamo junto. Você é brother demais, gosto mais de você, da, da, da família aí do seu sogro, são pessoas que, apesar do pouco tempo que eu conheço, eu tenho realmente aqui no coração mesmo. E para mim foi uma alegria, velho, um prazer. Sempre que for possível aí, nós tivermos oportunidade, vai ser um prazer estar conversando com você aí. E parabéns aí pela iniciativa, cara. Eu sei que você, Pastor Sandro, são pessoas que realmente são fiéis à palavra de Deus, têm buscado ser pessoas que se diferenciam no meio de tanta coisa ruim que tem sido pregada e tantos líderes e pregadores aí que têm falhado na fidelidade à palavra. Vocês têm procurado ser muito fiéis e eu louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade. E sempre que precisar de mim, eu estou à disposição. Deus abençoe muito aí o trabalho de vocês. Muito obrigado. Pode ter certeza que eu vou te convidar para mais episódios aí, mano. Amém, mano. Tamo junto. É isso aí, mano. Fica com Deus. Abraço. Amém. Obrigado. Um abraço, até mais. Tamo junto. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de acompanhar a gente no Instagram, @PílulaCast, no YouTube, Pílula Teológica Podcast. Um grande abraço e fique com Deus.